Jesus foi ferido pelo sepultamento. Por que o sepultamento é atribuído ao Senhor Jesus como uma das feridas referidas pelo profeta Isaías no capítulo 53? Se você ler o capítulo, se você estiver lendo esse capítulo em sua própria Bíblia, você vai ver que logo na abertura do capítulo, ele vai dizer que nós olhando para Jesus, ou os homens olhando para Jesus, não via nele nenhuma beleza para que o desejássemos, para que o quiséssemos que ele permanecesse conosco, para que ele ficasse com a gente. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Então, o profeta Isaías, 700 anos antes do acontecimento, já dizia que Jesus seria desprestigiado assim que ele o morresse. Assim que ele entregasse o Espírito ao Pai, ele seria indesejado. Ele seria o indesejável entre nós. E assim sendo, ele teria que ser descartado de alguma forma, já que o mataram, por que então ficar com ele aqui? Portanto, isso tornou-se uma das grandes feridas pelas quais o Senhor Jesus foi ferido. Vamos ver o texto, você pode ler na sua própria Bíblia, o texto de Lucas capítulo 23, a partir do verso 50 ao 53, que havia na época um senador por nome José de Arimateia, um homem de bem, um homem de boa reputação, que não fez parte no mutim quanto à morte do Senhor Jesus Cristo. Ele era um homem salvo pela graça, e a Bíblia diz que logo após Jesus entregar o Espírito ao Pai, ele chegou a Pilatos, o governador, e pediu a Pilatos que o entregasse Jesus. E Pilatos o concedeu. Ele retirando Jesus da cruz, ele o envolveu em um lençol novo e levou a um sepulcro escavado numa rocha, numa penha, numa pedra. E ali colocou Jesus, um sepulcro novo que ainda ninguém havia sido posto. E ali sepultou o Senhor Jesus. Obviamente todos prestigiaram e viram o zelo de José de Arimateia e Nicodemos levando aquele corpo para ser sepultado. Mas qual era a concepção? É claro, deixamos claro que a intenção de José, a intenção de Nicodemos naquele momento era de preservar o corpo do Senhor Jesus e não deixar exposto às intempéries do tempo. Eles estavam sendo zelosos. Deus os usou naquele momento para este ato digno de sepultamento do Senhor Jesus. Mas por que este ato, embora sendo um ato considerado como digno pelos que sepultaram Jesus, pela maioria, especialmente pelos inimigos, se tornou como que mais um ferimento dolorido para o Senhor Jesus? Quando nós entendemos o que realmente é o significado do sepultamento, em 3 palavras. Quem disse isso para nós foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu 2 cartas aos Coríntios, à igreja que estava em Corinto. Em uma delas, na sua primeira carta, na altura do capítulo 15, especialmente capítulo 15, ele vai falar sobre a morte, o sepultamento e a ressurreição de uma pessoa. Pode ler a partir do versículo 22, que ele fala sobre a morte, a desintegração, não só do espírito e do corpo, mas também quando as pessoas morrem sem Cristo, a desintegração, a separação entre essa pessoa e Deus. Mas ele vai falar também sobre o sepultamento e no final do capítulo ele fala sobre a ressurreição, uma coisa linda de se ler e de se ouvir, já falamos aqui algumas vezes. Agora, vejamos o que Paulo escreveu, especialmente nos versos 42 e 43 da sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Ele diz, semeia-se o corpo em corrupção. Traduzindo aqui, ele está dizendo, semeia-se o corpo em estado de corrupção, em estado de putrefação, em estado de decomposição. Essa é a ideia que nós temos quando sepultamos o nosso morto, não é essa? É claro que é lógico que haja um sepultamento, é certo que haja, mas a ideia é, se não sepultarmos até tal hora, de acordo
avaliação médica, esse corpo poderá apodrecer, esse corpo poderá deteriorar. Essa é a ideia. Então, essa era a ideia daqueles que viram Jesus entregando o Espírito ao Pai. Acabou. Ele agora vai entrar em estado de decomposição. Ele vai entrar em estado de putrefação, vai começar a cheirar mal. Que indignidade eles trouxeram para Jesus. Interessante isso aqui. A palavra aqui, como eu disse, é corrupção, quer dizer apodrecimento. Então Jesus foi ferido até no momento do seu sepultamento, com a ideia de que ele realmente estava sendo apodrecido. Por isso que entregaram Jesus para José de Arimateia, a fim de que esse ato não viesse a acontecer e seria muito repugnante para o povo e a multidão que ali estava. O apóstolo Paulo vai usar também uma segunda palavra para o sepultamento. Ele diz ainda no verso 43, semeia-se, ou seja, sepulta-se o corpo em ignomínia. Essa é a razão, ou seja, esse estado é a consideração com que se sepulta o morto, em ignomínia. O que quer dizer isto? Em opróbrio, extrema baixeza, falta de dignidade. Então Jesus naquele momento estava sendo considerado como opróbrio, uma vergonha para estar ali na cruz. Em extrema baixeza, estavam considerando Jesus como aquele que não tinha dignidade nenhuma. Esta é a maneira como se sepulta o morto. Ele não é mais digno de permanecer entre nós, embora nós muito o amamos, mas ele precisa ser sepultado. Mas a ideia generalizada do povo, dos inimigos de Jesus naquele momento, é que ele estava sendo destituído de dignidade. Não foi uma ferida, com certeza absoluta. Uma terceira palavra que ele vai usar para o sepultamento, ainda no versículo 50, ou seja, 43. Sepulta-se um corpo em fraqueza. Quando sepultamos um corpo, é porque ele está em estado de fragilidade, de fraqueza, entrando para a área de apodrecimento. Mas esta foi também a ideia da multidão quando viram Jesus sendo sepultado. E a palavra fraqueza, nesse sentido, significa limitação de sabedoria. Ora, acabou-se a sabedoria dele. Onde está aquele sábio homem que pregou tantas mensagens eloquentes? Não é assim que acontece quando nós morremos e somos sepultados? Aqui também foi sepultado com ele todos os seus diplomas, todos os seus doutorados, toda a sua sabedoria foi colocado com ele na sepultura. E é exatamente assim. Foi esta a ideia generalizada que tiveram do Senhor Jesus Cristo. Ignomínia, ou seja, fraqueza, limitação de sabedoria, mas também limitação de santidade e de poder. Eu imagino que naquele momento Jesus, ao ser sepultado, estavam dizendo a ideia generalizada que estava no coração, na mente e as palavras que se usavam sobre Jesus da parte dos seus inimigos era que ele agora estava sendo extremamente limitado na sabedoria. O sábio agora já foi, não existe mais. Estava limitado na sua santidade e poder. Cadê a santidade do homem? Aquele que se dizia santo, filho de Deus. E o poder, para onde foi? Aquele poder que ele usou para ressuscitar Lázaro, aquele poder que ele usou para ressuscitar o filho da viúva da cidade de Naim, aquele poder que ele usou para fazer milagres, cegos veem, ou surdos ouvirem, mudos falarem. Aonde está este poder agora? Essa era a ideia generalizada e eles tinham muita alegria e muito prazer sabendo que Jesus estava sendo sepultado em estado de fraqueza.
Enganou-se redondamente aqueles que assim pensaram. Nós vamos ver isto na próxima mensagem sobre a ressurreição do corpo de Jesus. Ora, nós entendemos pela Bíblia Sagrada que Jesus foi, é e será a sabedoria de Deus, a santidade de Deus, o poder de Deus, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Se nós, os cristãos, acreditamos nisto, e naquele momento havia ali um grupo pequeno de cristãos que acreditavam nisto, e eles esperavam acontecer com Jesus aquilo que muitas vezes ele profetizara durante o seu ministério. Ele disse: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja morto e ao terceiro dia ressuscite. Então havia aquela esperança vívida no coração daqueles que criam no Senhor Jesus. Esta é a esperança do cristianismo. Se você ler o capítulo 53, o capítulo 15 da primeira carta escrita aos Coríntios, você vai ver na última parte do capítulo que Paulo, fazendo alusão ao nosso sepultamento, em estado de decomposição, em fraqueza, em ignomínia, ele vai ressuscitar em glória, porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, vai se cumprir a palavra que está escrito: tragada, destruída foi a morte na vitória. Foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. Após ressuscitar, ele não mais, a morte jamais tinha domínio sobre ele. Essa é a grande esperança do cristão. Você tem essa esperança? Leia, por favor, o capítulo 4 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele fala sobre a ressurreição dos que foram sepultados, num corpo glorioso, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Portanto, essa é a nossa grande esperança. A nossa fé está colocada em algo que não estamos vendo, mas a prova daquelas que se esperam, porque tudo foi feito em Jesus, para nós e por nós, para a honra e glória do nosso eterno Pai. Você tem essa esperança? Na próxima mensagem, nós vamos ver como o Senhor Jesus ressuscitou gloriosamente, a morte não teve poder sobre ele, a sepultura não teve poder sobre ele, a pedra que vedava o sepulcro não teve poder de o retê-lo ali no momento da sua ressurreição, e curiosamente ele levantou da sepultura muito melhor do que quando entrou. Essa é a nossa grande esperança, é de sairmos daqui melhor do que somos. Melhor do que fomos, melhor do que somos, porque João disse: agora, meus filhos, meus irmãos, nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também seremos manifestados com ele em glória. Esta é a nossa grande esperança. E Deus quer que seja a esperança de todo ser que vem a existir nesse mundo, isto é, seres humanos, de todas as pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o seu coração seja apossado dessa esperança gloriosa da vida após a morte. Eu quero terminar orando. Pai, muito obrigado, meu Senhor, por mais uma vez estarmos juntos aqui, examinando e degustando, Senhor, dessa palavra gloriosa, a palavra escrita e agora pregada e ouvida por todos nós. Obrigado, Deus, pela morte, pela ressurreição, pela ascensão, pela entronização do Senhor Jesus e pela esperança de que Ele um dia voltará para nos levar para a eternidade. Nós agradecemos e pedimos por aqueles que estão nos assistindo, especialmente aquelas pessoas ainda, ó Deus, que não têm o perfeito conhecimento da Tua palavra. Abençoa essas pessoas, as suas famílias, que sejam alcançadas pelo poder da Tua palavra. Esta é minha oração, no precioso nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém.
Deus te abençoe, Deus te guarde. Um forte abraço. Eu te espero na próxima mensagem, se o eterno Deus nos permitir. Até lá.